Da Espanha vem a notícia de que Rafael Veiga está numa lista de reforços do Barcelona. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações sobre o tema e fala sobre o Corinthians, o negócio envolvendo Yuri Alberto só pior. Preciso te contar sobre um zagueiro que quase foi parar no Palmeiras na temporada passada, é alvo de um outro clube grande da Série A do Brasileirão. Bora falar também sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, presidente do Fortaleza, fez revelações sobre a possibilidade dele deixar o clube. Preciso te contar também sobre o Manchester City, finalista da Champions, favoritaço ao título. Bora debater sobre isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com quase 1.300.000 pessoas inscritas, com a missão de te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos da Copa do Brasil dessa quarta-feira. Quero dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Palmeiras e Fortaleza, vou de Palmeiras. Santos e Bahia, vou de Santos. Grêmio e Cruzeiro, tô apostando em ambos marcam. Já em Sport e São Paulo, vou de empate. Assim como em América e Internacional. Atlético Paranaense e Botafogo, jogo em Curitiba, vou de Furacão. Para completar Atlético Mineiro e Corinthians, vou de Galo. A maior certeza que eu tenho é da vitória atleticana. E você, é bom de palpite, manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na aposta ganha e aproveita as minhas dicas para se dar super bem. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Corinthians e Atlético Mineiro, que chegaram a acordo de cavalheiros em relação à venda de ingressos para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Como a Neoquímica Arena comporta 2.600 torcedores visitantes, o Atlético combinou com o Corinthians de oferecer essa mesma quantidade de ingressos para o Mineirão no jogo dessa noite. Bora falar sobre o Santos e a reforma da Vila Belmiro. A ideia é que essas obras começassem nessa temporada, ainda no primeiro semestre. A previsão de início dos trabalhos é apenas em 2024. E esse atraso se dá por uma série de motivos, entre eles reclamações de vizinhos. Há uma associação montada por vizinhos da Vila Belmiro que tem trabalhado de maneira contrária à reforma por entender que isso vai causar uma série de problemas. Santos e Prefeitura tentam mostrar para esses moradores que a coisa pode ser boa para todo mundo. Bora falar sobre o Manchester City, que é o segundo finalista da Champions, a Liga dos Campeões. Você sabe que a Inter de Milão já havia se classificado ao bater de novo o Milan por 1-0 nessa terça-feira. Nessa quarta-feira foi a vez do Manchester City confirmar o favoritismo e despachar o Real Madrid com enorme facilidade. 4-0 para o Manchester City. Os dois primeiros gols marcados pelo Bernardo Silva num primeiro tempo e arrasador, deslumbrante, encantador do Manchester City. Só para você ter uma ideia, nos 15 primeiros minutos, Real Madrid tinha tocado na bola só 13 vezes. Eram 13 passes de atletas do Real Madrid com 21% de aproveitamento dos passes. Um passeio, um totó. Segundo tempo, Manchester City até diminuiu um pouco o ritmo, o Real Madrid começou a chegar, mas o Militão marcou contra o terceiro e o Julián Álvares, no momento que eu estou gravando, acaba de marcar o quarto gol a favor do City. Na partida de ida, empate 1-1 na Espanha, Manchester City classificado para a grande decisão. É a segunda vez que o City vai disputar a final da Champions. Ele segue em busca do título inédito. É o que falta para que o Guardiola seja campeão e consagrado no Manchester City. Uma curiosidade, City que ainda disputa os títulos da Premier League, tem título praticamente garantido e ainda pode ser campeão da FA Cup. Desdobramentos dessa partida. Estou curioso para saber como é que vai ser o comportamento do Real Madrid em relação a Carlo Ancelotti, o técnico italiano, que é pretendido pela seleção brasileira. Hoje na Espanha teve jornal cravando que o Ancelotti fica mesmo com uma eliminação. Resta saber se vai ser assim mesmo. A atuação do Real Madrid foi horrorosa, bizonha. O 4-0 ficou pequeno, só não foi mais graças a grandes defesas de Courtois na primeira e na segunda etapa. Bora falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda. Nessa quarta-feira, estando em São Paulo, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, esteve nos Donos da Bola. Fez revelações importantes sobre seu atual treinador, que faz trabalho brilhante. Ele é um dos mais longevos à frente de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente Marcelo Paz, times do México, da Argentina e do Brasil, incluindo o Atlético Mineiro, fizeram propostas oficiais. A frase foi a seguinte, abre aspas: o Vojvoda teve algumas propostas, não só do Brasil. A oferta do Atlético, que eu soube,
foi a mais concreta na virada do ano. Foi no momento correto, ele estava terminando o contrato. Fizeram tudo de forma ética. O Atlético foi bem forte, mas o Vojvoda não quis. Ele optou por ficar no Fortaleza e teve uma valorização salarial. O Vojvoda é certamente um dos melhores custos-benefício do futebol brasileiro, ganha na casa dos 500 mil reais por mês e entrega demais. Em compensação, no futebol brasileiro, alguns treinadores ganhando acima dos 2 milhões de reais mensais. Bastante dinheiro, certo? Bora falar agora sobre um negócio que só piora envolvendo o Yuri Alberto e o Corinthians. Você sabe que no início do ano, para ficar com o Yuri em definitivo, o Corinthians fez uma série de concessões ao Zenit, que havia comprado o Yuri Alberto por 25 milhões de euros do Internacional. Pois bem, o Corinthians acabou cedendo em definitivo o Robert Renan, que já se valorizou demais e pode ir para o Real Madrid. Mandou também o Duqueiroz, ou adquiriu os direitos econômicos do Duqueiroz. O Zenit passa a contar com o volante a partir da metade do ano. Ficou com a promessa de a preferência da compra do Pedro, que é um menino super badalado, e um percentual do Mantuan. Além de tudo isso, ainda ficou com um percentual, um percentual do goleiro Ivan, que hoje está no Vasco, e também com um percentual do Mantuan. Ninguém sabia ao certo como é que ficou essa divisão em relação ao Mantuan. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com uma pessoa próxima ao meio atacante que segue emprestado ao Zenit até a metade do ano. E essa pessoa me confirmou que o Zenit passou a ser dono de 60% do valor de uma venda futura do Mantuan, enquanto o Corinthians detém 40% do valor de uma venda futura, embora os direitos federativos sigam presos ao Corinthians. Qual que é a diferença? Por direitos federativos, entenda a preferência para a escolha. Se o atleta continua na Rússia por empréstimo, se só vai ser vendido ou se precisa voltar ao Brasil. O contrato de empréstimo acaba agora em junho e ainda não há uma definição. O Zenit não procurou o Corinthians para tentar a compra do jogador. Mantuan, que teve passagem razoável pelo futebol russo durante esse período de empréstimo, foram 25 jogos com 4 gols e 2 assistências. O detalhe é que dos 25 jogos, só 5 na condição de titular. Dos outros 20, ele acabou se tornando uma opção no decorrer das partidas. Bora repercutir a notícia mais importante e inusitada da quarta-feira. Rafael Veiga na lista de reforços do Barcelona para a próxima temporada. Essa informação foi divulgada pelo jornal Sport da Espanha e, de acordo com a apuração dos jornalistas de lá, o Veiga faz parte de uma lista extensa de possíveis contratações para a próxima temporada. Por que essa lista no Barça é tão extensa? Porque o Barcelona não está olhando apenas para a qualidade técnica, mas também para a dificuldade econômica pela qual passa. O clube precisa reduzir em 200 milhões de euros o valor da sua folha salarial para que possa, por exemplo, resgatar, recontratar o Lionel Messi. Tudo para atender ao fair play financeiro, que na Espanha é bastante rigoroso. Importante contar que o Barça está no mercado, mas vai precisar adquirir jogadores mais baratos, não só em relação a direitos econômicos, mas também para a folha salarial, jogadores que ganhem menos. E o Rafael Veiga entra nessa possibilidade de contratações como alguém extremamente barato. 15 milhões de euros, de acordo com a apuração dos espanhóis, ou 80 milhões de reais. Para a nossa moeda, trata-se de uma baita grana. Para um clube como o Real Madrid, que se pensar num meia e quiser buscá-lo, por exemplo, na Inglaterra, vai precisar gastar 100, 150, 200 milhões de euros. Então, olhando por esse contexto, dá para imaginar sim que a operação com o Veiga é barata, mas ainda não há uma definição, tá? O Barcelona não se decidiu. Vamos contratar o Veiga. O Palmeiras assegura que não houve consulta. Há por trás também uma figura importante. André Curi é o representante do Veiga. O André Curi que trabalhou durante mais de uma década como observador técnico do Barcelona no futebol brasileiro e na América do Sul. Qualquer jogador que o Barça quisesse por aqui era o André Curi quem fazia o meio-campo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu trago para vocês. Quero fechar o vídeo para falar sobre um zagueiro que quase foi parar no Palmeiras no ano passado e que interessa a outro time da Série A agora. Trata-se de Carlos Salcedo, zagueiro mexicano, 29 anos de idade, passagem por todas as seleções de base do México e também pela seleção principal, já jogou Olimpíada, já jogou Copa do Mundo, bastante experiente. Entre outras passagens, esteve na Fiorentina da Itália e no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Nesse momento pertence ao Juárez do México, embora seu contrato acabe agora no dia 30 de junho. De acordo com a ESPN do México, o Internacional de Porto Alegre tem a intenção de contratar o Salcedo e já abriu conversas. Pelo fato de estar muito perto do fim do contrato, ele já pode assinar um pré-contrato e a negociação
ganhou contornos mais simples, mais fáceis de serem realizados. Esse atleta que, quando jogava no Tigres, quase foi parar no Palmeiras. A negociação acabou vazando, torcedores do Palmeiras foram nas redes sociais do Salcedo pedindo que ele fosse contratado. Na oportunidade, o Salcedo deu esperança ao torcedor alviverde. No final das contas, não houve acerto entre o Palmeiras e o Tigres. De lá, o atleta se mandou para o Toronto, disputou a Major League Soccer, passagem só razoável de 15 jogos, no Juarez. É titular absoluto, embora um time que brigue na parte de baixo da tabela. E você gostaria de Carlos Salcedo no seu time do coração? Contei para vocês que Ramiro Funes Mori, argentino que atuava no México, é outro atleta que está livre no mercado. O contrato dele com o Cruz Azul não foi renovado. O Cruz Azul, inclusive, já se despediu de forma oficial do atleta. São dois jogadores livres com idade boa que poderiam ser reforços interessantes para clubes brasileiros. Prometo voltar assim que tiver mais informações para deixar você sempre muito bem informado. Deixa like, compartilha, me segue, aquela coisa toda. A gente se vê. Abraço, tchau!